Bom dia! Bom dia, gente! Boa terça-feira para todo mundo. Esperando o pessoal entrar para começar a falar um pouquinho aqui, bater nosso bate-papo. Como é que vocês estão? Aqui tá um frio. Tô aqui de blusa, tô com coberta nas pernas para conseguir dar conta de trabalhar hoje, viu? Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Hansen, eu trabalho com análises sistêmicas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as coisas que eu gosto de compartilhar com vocês, sobre o que eu leio, sobre o que eu assisto e coisas desse tipo. Hoje o pessoal tá preguiçoso porque tá frio, né, gente? Quem estiver assistindo o replay, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este livro aqui, que é da doutora Carla Queiroz. É um livro sobre relacionamentos, um livro que vai falar sobre várias coisas interessantes. Quem tiver interesse de comprar o livro e ler o livro, ele é vendido no site do Dr. Fernando Freitas. Você não acha em livraria, tá? É só lá no site dele. Então, precisa entrar lá para você conseguir, tá? E aí, assim, as coisas que a gente... E outra coisa, o meu livro veio autografado, olha. Ai, eu fiquei maior feliz. Vocês podem ver aqui, ó, que eu anotei tanta coisa para falar sobre esse livro, porque é um livro realmente que é impressionante como ele tem muita coisa para falar, sabe, gente? Às vezes a pessoa vê aqui o tema, né, amor e sexo, como você nunca viu. É um livro sobre sexo? Não, não é um livro sobre sexo. É um livro sobre relacionamentos. Tem muita coisa aqui que ajuda muito e eu quis falar sobre ele até. Eu coloquei uma caixinha para vocês me disserem, né, qual que vocês queriam que eu lesse. E vocês escolheram esse aqui e foi muito bom porque eu queria falar realmente sobre relacionamento essa semana, já que muitas pessoas aí vão falar a respeito disso, né? Sobre relacionamento, sobre namoro e tudo mais. E esse livro aqui é um guia para quem está procurando um bom relacionamento. Então, faz todo sentido que eu fale sobre ele aqui essa semana, tá? Bom, eu separei aqui alguns pontos. Eu não vou falar tudo o que eu anotei, porque é muita coisa realmente para ser dita a respeito desse livro. Então, eu separei aqui seis pontos, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho a respeito. Então, primeira parte aqui, logo na página 30, a gente chega num determinado tema que diz: conheça suas máscaras e suas sombras. E essa primeira parte aqui, gente, mostra pra gente que nós não escolhemos o nosso parceiro por acaso. Bom dia aí, gente, para quem tá entrando. Nós não escolhemos nosso parceiro por acaso. Na verdade, sempre tem alguma coisa por trás. E aí eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem um pouquinho que fala a respeito disso. Bom dia, gente. Bom dia. Então, olha só o que ela diz a respeito de como a máscara surge numa pessoa, tá? Ela diz assim, ó. É sob o emocional da mãe que o bebê se desenvolve. Então, primeiro ponto. Quando a criança está ali na sua fase oral, né, que é a fase intraútero, e assim que ela nasce, toda a base desse bebê, nesses primeiros meses e o primeiro ano, é a base para que esse bebê se forme, né? E a mãe, bom dia, gente, bom dia. Então,
a mãe, ela tem uma visão a respeito dessa criança e a criança tem uma visão a respeito dessa mãe. A criança, ela acaba passando por um período de molde da mãe, onde ela entende, ela começa a observar o que a mãe gosta e o que a mãe não gosta. Quando ela faz uma coisa que a mãe gosta, a mãe aprova, a mãe, né, sorri, ela percebe que fez uma coisa boa. Então ela repete isso várias vezes. Quando ela é espontânea e acaba fazendo alguma coisa que a mãe não gosta, a mãe também demonstra e ela começa a perceber que aquilo ali não é bom de se fazer. Então ela reprime aquilo que foi super espontâneo e começa a fazer apenas aquilo que a mãe gosta. Então, esse é o período em que nós moldamos a nossa máscara, nós desenvolvemos a nossa máscara. E aí a gente realmente aprende a fazer o que a nossa mãe diz ser legal e o que a nossa mãe diz não ser muito legal. E nós levamos isso para o resto da vida. Aí olha só o que ela diz. Então pensa comigo, se foi a sua mãe que moldou a sua máscara e a mãe dele, no caso do seu parceiro, né, moldou a máscara dele, na verdade, todos nós casamos com a nossa mãe, tanto homens quanto mulheres. Não escolhemos nossos parceiros ao acaso. Escolhemos alguém cuja máscara combina com a nossa, que foi moldada pela mãe. E também buscamos no outro aquilo que a mãe não deu. Então, olha só, gente, que interessante essa questão. Não é por acaso que nós escolhemos os parceiros que a gente tem. A gente escolhe os parceiros que realmente combinem com a máscara que nós criamos para agradar a nossa mãe. Então, na verdade, quando nós achamos uma pessoa para nos relacionar, muitas vezes nós estamos enxergando naquela pessoa a nossa própria mãe. E muitas vezes buscamos nela coisas que a mãe não deu. Profundo isso, né, Giane? É verdade? É profundo mesmo. E aí, gente, ela traz aqui várias reflexões a respeito disso que foi muito interessante, sabe? Ela conta um caso. Esse livro é cheio de casos dela e do marido dela. Ela conta várias histórias bem engraçadas. E ela explica, né, que a criança, ela não dá conta de falar para a mãe o que sabe que vai desagradar a mãe, né? Por isso que ela cria a máscara. Ela sabe que ela vai desagradar a mãe se ela falar determinadas coisas, então ela reprime. Quando você se casa, quando você se relaciona com alguém, aí às vezes a pessoa fala um monte de coisa para você e você fala assim: poxa, mas como que aquela pessoa teve coragem de falar isso para mim? Diz que me ama tanto e fala isso para mim? É exatamente por isso, porque ela te ama muito, é que ela fala certos tipos de coisa para você. São coisas que, na verdade, ela gostaria de estar dizendo para a mãe, mas nunca teve coragem porque colocou uma máscara. Mas se ela fala para você, é porque ela confia tanto no seu amor que ela acaba tendo coragem de falar e saber que não vai ser abandonada por você, como achava que seria abandonada pela mãe. Então, se o parceiro ele dá conta de falar certas coisas para você que talvez não soem muito legais, entenda, é porque ele confia em você. E aí ela dá uma dica aqui, ó. Não perca tempo com blá blá blá. Apenas olhe para o seu parceiro com amor e diga em pensamento: eu entendo a sua dor. Deve ter sido difícil o seu relacionamento com a sua mãe. Eu não sou a sua mãe, então isso não é para mim. Então, nesse momento, você tira o seu time de campo, né? Porque, na verdade, aquilo tudo que a pessoa tá falando não é pra você, é pra mãe. E ela conta aqui, né, um caso, né, dela e do marido dela, que eles estavam ali conversando, ele chamou ela pra mostrar algo que ele estava fazendo, que ele estava demorando pra fazer. E ela foi lá olhar, gostou do projeto dele, mas ela fez uma pergunta para ele, né? O que a gente vai fazer com tal coisa e tal coisa? E aí ele entendeu aquilo como crítica. E aí na hora ele já começou: você só me desaprova, é impressionante, você é uma pessoa que você só me põe para baixo. E aí ela disse que ela ficou assim:
poxa, mas só fiz uma pergunta, sabe? E aí ela disse que na hora ela falou, olha, isso daí não é pra mim, isso aí é pra sua mãe. Eu vou ficar lá fora, quando você se acalmar, se você quiser conversar comigo, a gente volta a conversar. E ela saiu e disse que falou assim, olha, isso não é pra mim, não vou pegar pro pessoal, não vou estragar meu dia por causa disso. E entendeu que tudo aquilo que ele estava falando, na verdade, era para a mãe dele. E aí ele mesmo se tocou a respeito disso, porque ele mesmo falou assim, é para minha mãe mesmo. Por quê? Mexeu com alguma coisa, com um trauma lá da infância, né? Então, é interessante, olha só que a Jane disse. Então, meu esposo confia bastante em mim. Pois é, ressignifica isso, começa a observar sobre esse ponto de vista. Até porque, gente, uma coisa aqui que eu coloquei pra falar com vocês aqui, me deu vontade de espirrar, mas não veio. Então, uma coisa aqui que eu achei muito interessante, coloquei aqui pra falar pra vocês, é a respeito do mundo da ilusão e do mundo da realidade. Na sistêmica, nós usamos muito, muito, muito uma equação que chama a realidade é igual a fato versus interpretação. Por quê? Nós desenvolvemos a nossa maneira de ver as coisas com os referenciais que a gente aprende com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, nós crescemos numa família, essa família, ela nos ensina, né, certos padrões e a gente desenvolve aquilo como sendo certo e errado. Só que na família do nosso parceiro, ele aprendeu talvez de uma outra maneira. Então, nós podemos estar olhando para o mesmo fato, para a mesma coisa e estar interpretando de outra maneira completamente diferente. Como que eu posso explicar para vocês aqui? Vamos dizer que eu mostre essa caixinha aqui para vocês. Aí vocês vão falar que essa caixinha, ela é creme com borda azul, né? E eu vou falar para vocês que não, que essa caixinha ela é toda azul. Vocês olham, não, essa caixinha é creme com borda azul. Só a borda que é azul. Eu falo, não, essa caixinha é toda azul. Por quê? Porque do meu ponto de vista, de como eu estou olhando, a caixinha é toda azul. Agora, do ponto de vista de vocês, a caixinha é toda creme, mas é a mesma caixinha. Então, dependendo da família, nós criamos referenciais diferentes que vai nos fazer ter pontos de vistas diferentes, né? E aí, gente, é muito interessante essa visão. Ela trouxe aqui mais um exemplo de uma cliente dela que estava querendo ficar mais bonita, queria deixar o corpão mais ok, para fazer uma viagem com o marido para umas férias de comemoração de aniversário de casamento. E ela queria estar com o corpão em dia para poder agradar o marido, para poder se sentir bem, para poder comemorar, né? Ter essa comemoração com o marido dela. E ela sempre ia para academia, mas nunca conseguia os resultados. Então, o que ela decidiu fazer? Decidiu contratar um personal trainer, né? Para que ela conseguisse o tal corpão que ela tanto desejava. O que ela queria realmente para a fase da comemoração dela lá. E realmente ela se empolgou e começou a ver resultados. Mas um certo dia, estava muito, não sei, não me lembro agora qual foi a objeção, ela não conseguiu comparecer, né, ao treino. Ela não podia sair de casa. Então, o que ela fez? Ela colocou a roupa da academia, tirou uma selfie com a roupa da academia e mandou pro personal. Não fui, mas estou fazendo em casa, né? E ele deu parabéns, falou muito bem, ainda tá com roupa nova, parabéns. É isso aí, treina pesado, tal. O marido chegou em casa, viu o celular dela dando bobeira, pegou o celular e viu que ela tinha mandado uma foto com roupas fitness para outro homem. E aí, gente, o que vocês acham que ia acontecer? O que vocês acham? Fala aí pra mim, o que vocês acham que aconteceu quando esse marido pegou o celular da mulher que tava dando bobeira lá e viu que ela tinha mandado uma foto pro personal trainer? Com certeza que deu ruim, né? Com certeza que deu ruim.
Por quê? Porque do ponto de vista dele, ele estava, né, recebendo alguns galhos na cabeça. Mas na verdade, gente, não era nada daquilo que estava acontecendo, né? Treta, exatamente, uma bela de uma treta. Por quê? Porque existia um fato, o fato era a foto dela para o personal, a interpretação que cada deu foi diferente da realidade, né? Então, qual foi a dica? Qual foi a dica que ela deu? Para evitar um desgaste necessário, né? Visto que cada um tem um ponto de vista diferente e distorce a realidade muitas vezes, apenas concorda com a pessoa dizendo que compreende que ele interpretou de forma diferente aquele mesmo fato. Então, o que poderia acontecer aqui? Ah, você é isso, você tá, né, você tá me traindo, você é isso, você é aquilo, como que você pode fazer isso comigo? E aí ela tentar, não, você é ignorante, você nem me perguntou nem me perguntou o que era, já foi me tirando conclusões, não sei o que, e um ia começar a brigar com o outro e não ia resolver problema nenhum. Então entenda que quando existe uma discussão entre um casal, é porque as interpretações do mesmo fato são diferentes. E assim como na caixinha, vocês estavam certos e eu também estava certa, tudo depende do ponto de vista. Então, olhe para a pessoa e fale: eu entendi que você entendeu dessa maneira, eu sinto muito. Até ela diz aqui, cuidado com o termo desculpa, né? Porque quando você diz desculpa, culpa, você já está dizendo ali que você tem culpa no cartório, quando na verdade, num exemplo como esse, por exemplo, ela não tinha culpa, coitada, né? Então diga, sinto muito que você tenha se sentido assim, não foi a intenção, entendo, compreendo seu sentimento, né? E aí, gente, isso já evita uma discussão, uma briga e tudo mais. E pode evitar um desgaste na relação a ponto de talvez chegar num divórcio, porque esse caso aqui que eu contei para vocês, que ela relatou, foi um caso de uma mulher que chegou lá no consultório dela, dizendo que achava que ele ia pedir o divórcio, porque depois desse fato específico, as coisas desandaram e o relacionamento foi esfriando até, né, chegar no ponto dela realmente achar que ele iria pedir o divórcio. Então pequenas atitudes, coisas que a gente pode evitar para resolver e ajudar no relacionamento, né, gente? Então vamos sempre se lembrar, o fato é diferente da interpretação. E a interpretação cada um dá de acordo com os referenciais da sua própria família, beleza? Depois, gente, eu separei aqui uma outra parte pra gente conversar um pouquinho, na página 108, que tá falando aqui, o título é A Arte de Fazer do Limão uma Limonada. E aí, gente, aqui, assim, poderia ser só mais uma frase, um parágrafo motivacional, com aquela história de que você precisa tirar coisas boas de situações ruins e tudo mais. Mas na sistêmica a gente olha para isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, porque realmente faz muita diferença quando se fala em relacionamento amoroso, tá? Eu vou ler para vocês aqui algumas partes que eu acho que são bem explicativas e já diz tudo que precisa ser dito, tá? Diz assim, ó: quando alguma coisa difícil aparecer, seja uma pessoa de atitude. Respire, olhe para o problema de cima, amplie sua consciência. Na vida, tudo tem dois lados. Aprenda a olhar para o lado bom da situação e sempre tenha um lado bom. Isso te fará crescer. Se a vida é sempre fácil para você, quando aparecer um obstáculo, você não saberá o que fazer. Então, seja perseverante em seu crescimento pessoal. Aprenda com seus erros e, principalmente, faça algo diferente da próxima vez. Não adianta insistir na mesma receita, usando o mesmo ovo podre e a mesma farinha velha. Eu achei essa parte aqui hiper interessante,
Porque fala aqui, gente, que se você não passa por dificuldades na vida, você não cresce, né? Você não tem um crescimento pessoal. Porque se tá tudo muito fácil, você vai levando a vida tudo muito fácil. Agora, quando você vai passando por certas dificuldades, você vai criando certas experiências de vida que te possibilitam um crescimento pessoal. Mas possibilita. Por que possibilita? Porque não adianta nada você passar pelas mesmas situações fazendo as mesmas coisas. Os resultados serão os mesmos. Se você continuar usando, achei interessantíssimo isso, o mesmo ovo podre e a mesma farinha velha. Você precisa fazer diferente para ter resultados diferentes. E tomar cuidado com essa posição de não se fazer de vítima, ou de não ficar acusando todo mundo, ou de querer salvar o tempo todo. Triângulo dramático. Já ouviram falar no triângulo de Karpman? Triângulo dramático é uma coisa que eu uso muito em todos os atendimentos que eu faço, porque fatalmente todos nós ocupamos esse espaço e isso só gera problema. Existe o triângulo dramático onde queria ter anotado, depois eu coloco lá nos stories. Gente, o que vocês acham? Vou colocar nos stories eu vou fazer só essa última parte, tá? Eu coloco nos stories e aí vocês repostam, vocês anotam no de vocês também, acho que vai ser bem legal. Então, voltando a triângulo dramático, né? No triângulo dramático, nós temos 3 pontas e aí em cada ponta tem um personagem diferente. Então, tem o personagem da vítima, que é aquela pessoa que só sofre, que tudo eu que sou culpada, que vocês não dão valor pra mim. Tem a outra ponta do triângulo, que é o quem acusa. Então, você faz tudo errado, eu já cansei de falar, toda vez é a mesma coisa, você não aprende, é aquela pessoa que te acusa. E tem o salvador, que é a pessoa que fica ali tentando apaziguar a situação. Ela tenta salvar, ela tenta resolver o problema de alguma maneira, porque ela não aguenta ver a confusão que ela precisa ir lá resolver. Mas por que é perigoso você estar nesse lugar? Olha só, gente, que interessante. Como isso pode atrapalhar os relacionamentos. Ah, mas eu preciso falar, senão eu morro, porque eu sou muito injustiçada. Ah, eu preciso pontuar para a pessoa que ela tá fazendo aquela coisa errada. Eu tenho que falar para ela que ela tá errada. Ou, não, eu não posso deixar essa situação, eu preciso botar panos quentes aqui e resolver, porque se não for eu, a família vira um inferno, eu tenho que resolver. Qual que é o perigo de estar nessas posições? Olha só o que diz, ó. O personagem que é a vítima se sente sempre inocente. Pela lei da polaridade, se você é vítima, quem está perto de você se sente culpado. Então, olha aí como a gente já está entrando no relacionamento. Se você e o seu parceiro, no momento, você sempre se faz de vítima, você sempre se sente injustiçado e sempre se vê como inocente, a culpa nunca foi sua, você nunca está errado, você está fazendo a sua parceria se sentir culpada, porque se existe o inocente, existe culpado. Polaridades, né? Que são os extremos. Alto, baixo, claro, escuro. Então, inocente, culpado. Agora, e se você se você está no papel de quem precisa pontuar, de quem precisa orientar, de quem precisa colocar ali o dedo e falar assim, ó, você errou, você não devia ter feito isso, eu já te falei um monte de vezes. Se você tá nesse lugar, que é o do acusador, que sempre está certo, se você sempre está certo, quem está perto de você sempre se sente errado. Quem é que gosta, gente, de se sentir errado o tempo todo? Não. Quem é que gosta? Se você acha que você sempre está certo, sua parceria sempre vai achar que vai se sentir como errado. Relacionamento assim, eu tenho certeza que não vai ser gostoso, no mínimo, né? Agora, não. Então eu vou ser o salvador, porque o salvador ajuda, o salvador apazigua as coisas, traz paz. Será? Olha só o que diz aqui, ó. O último personagem é o salvador, que é sempre o bonzinho. Se você é sempre boazinha, quem está perto de você sempre se sente uma pessoa ruim.
Olha só, gente, então vocês estão vendo que ocupar o lugar do triângulo dramático, qualquer uma das pontas, não é legal? Aqui no livro ela fala como você pode reverter essa situação. Como numa situação de uma crise, uma briga, uma discussão, você não ocupar nenhum desses 3 lugares, tá? Vou deixar de curiosidade para vocês comprarem o livro. Se não comprar o livro, lá no meu feed vocês vão achar alguns vídeos que eu falei sobre triângulo dramático. E lá, no último vídeo, se eu não me engano, é uma série com 3 vídeos. No último vídeo, se eu não me engano, é que eu falo sobre como você pode fazer para deixar de ocupar esses 3 lugares e ir para um lugar melhor, tá? Não ficar nesse lugar de vítima, acusador e salvador. A gente precisa ter empatia e olhar para quem está do nosso lado também. Não ficar só olhando pro nosso ponto de vista das coisas, tá? Bom, a outra coisa que eu coloquei aqui pra gente conversar é que tem aqui uma certa parte no livro em que ela explica que ela aprendeu que a segunda ou a terceira relação é mais frágil e mais sensível. Eu era salvadora, estou me curando. Parabéns! Parabéns que você está se curando, porque não é gostoso. É um peso difícil de se carregar, né? Ter que salvar todo mundo. Então, gente, essa parte aqui em que ela fala sobre segunda e terceira relação. Se você tá assistindo aqui e você tá no seu segundo casamento, ou já passou por vários namoros e acabam não dando certo, namoros sérios, tá? Pode ser que o que eu vou falar aqui choque um pouco, né? Porque quem tá vivendo a situação acha, poxa, mas como assim, né? Mas eu vou explicar direitinho o que ela quer dizer com isso, quando ela diz que a segunda ou a terceira relação, ela é mais fraca, tá bom? Então, olha só o que ela diz aqui, ó. O primeiro relacionamento é o mais forte e sempre será. Ele é também o mais resistente aos problemas que acontecem. É difícil separar do primeiro relacionamento. Experimentamos muito sofrimento e muita dor. Quando acontece o segundo relacionamento, ele é mais fraco e mais sensível que o primeiro. Quando aparecem os problemas, fica mais fácil decidir se separar. Afinal, você já sofreu tanto na primeira vez que agora você já não sofre tanto. No terceiro relacionamento, fica ainda mais fácil. Por quê? Porque a pessoa já aguentou muita coisa. E ela antes que fique insustentável, a pessoa já corta, né? Porque eu já sofri tanto na outra relação, por que eu vou sofrer de novo nessa relação, né? Então, qual é a dica aqui, gente, que ela dá, né? Ela falou aqui, ó. Aprendi que a segunda e a terceira relação é mais frágil e mais sensível. Hoje eu cuido desse relacionamento como quem cuida de um jardim de flores raras e sensíveis. Aprendi a regar, adubar e podar o relacionamento quando é necessário. Assim, me tornei uma boa jardineira. Então, é muito importante que quem está no segundo, no terceiro relacionamento, por causa de qualquer circunstância, né, que talvez não tenha dado certo, você não está no seu primeiro relacionamento, você já está no segundo ou no terceiro, encare essa relação como algo precioso, como algo delicado, algo que precisa ser visto com carinho. Por quê? Porque esse relacionamento é mais frágil, você não vai aguentar tudo que você já aguentou no primeiro, vai ser muito mais fácil talvez você tomar uma decisão de abandonar o barco. Aqui ela fala muito sobre no início, você tá sempre jogando no mesmo time que o seu parceiro, só que em algum momento ele vira seu adversário. E isso acontece muito, vocês estão ali jogando juntos, comemorando juntos os pontos que fazem, mas de repente um vira adversário do outro e a gente tem que estar atento a isso. Quem está no segundo ou no terceiro relacionamento precisa encarar essa relação como uma relação mais frágil, mais preciosa, tomar mais cuidado, fazer coisas diferentes, não sentir que só eu que fui injustiçada, homem nenhum presta. Aqui ela fala sobre isso. Já percebeu que às vezes as mulheres falam, todo homem é igual, nenhum homem presta.
porque toda vez que tá no relacionamento dá alguma coisa errada. Mas será que você tá usando o mesmo ovo podre e a mesma farinha velha no relacionamento? Será que você também fez mudanças para que esse relacionamento desse certo? E uma maneira, gente, de cuidar da relação é estar na função correta. É muito importante que a gente esteja na função correta para a gente saber quais são os traumas que talvez a gente esteja trazendo para a relação. Vocês já ouviram falar que nós temos vários tipos de amor? Por exemplo, eu posso dizer que eu amo meu marido, eu posso dizer que eu amo meu cachorro, eu posso dizer que eu amo comer pizza, que eu amo fazer natação. Inclusive, comecei a fazer natação, gente. Enfim, ó, o aleatório. Mas então, são vários. É tudo amor, né? Mas são tipos de amores diferentes, né? É amor, mas são amores diferentes. E o amor, ele tem uma nomenclatura diferente, né? Em alguns outros lugares. E, inclusive, no meu feed, vocês também vão achar lá os 7 tipos de amor. E aqui ela fala, né? Ela até fez aqui ela fez um esqueminha, né? Para mostrar os 7 tipos de amor. E aí, o que ela diz? Que a gente precisa tomar cuidado, porque se você parou num amor infantil, né? São níveis, né, gente? Começa do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí você vai subindo o nível. Se por acaso você empaca em algum lugar, você vai buscar no seu parceiro aquilo de onde você empacou, né? Então, por exemplo, olha só essas perguntas que ela faz, ó. Que tipo de parceiro você busca? Alguém que vai cuidar de você? Que vai te trazer segurança? Que vai fazer tudo para te fazer feliz? Quantas vezes você pergunta para uma pessoa a respeito o que você quer no relacionamento? E ela fala isso aqui. Ah, eu quero alguém que cuide de mim, que me faça me sentir segura, que vai fazer tudo para eu ser a mulher mais feliz do mundo, né? Aí olha só o que ela diz. Se você pensa assim, então você está fora da sua função. Você está infantil, buscando no outro aquilo que deveria ter sido dado pela sua mãe. Porque quem nos traz segurança, quem cuida da gente e quem faz tudo para nos fazer feliz é a nossa mãe. Então, provavelmente você parou lá na primeira fase do amor. Alguma coisa aconteceu lá naquela fase que hoje, adulto, você procura um parceiro que te traga essas coisas que a sua mãe não deu. Ou pode acontecer também de você parar em outro nível do amor, por exemplo, o storgé. O storgé é o primeiro amor pelo diferente. Quem que é o primeiro diferente? O nosso pai. O primeiro igual é a nossa mãe. O primeiro diferente é o nosso pai. E aí, se você para aqui na fase storgé, você vai procurar no seu parceiro aquilo que o seu pai não deu. Então, olha só como é importante a gente descobrir a respeito de onde foi que a gente empacou lá no início, para a gente entender o que é que a gente está buscando na verdade no nosso parceiro. Ela traz isso aqui, ó. Se você nunca ouviu falar dos 7 tipos de amor, pare, analise, entenda em que fase da vida você travou e foi buscar no seu parceiro aquilo que faltou. Coloque ordem nessas diferentes funções para seguir de modo saudável. Então, assim, você pode ter os 7 tipos de amor, mas eles precisam estar equilibrados e cada um no seu lugar, cada um na sua ordem. Por isso que uma sessão, um atendimento sistêmico é tão importante. Porque na hora que você posiciona ali os seus bonequinhos, você entende exatamente qual foi o momento em que o negócio travou na sua vida, lá atrás. Em qual fase do amor que travou na sua vida. E que às vezes você procura no seu parceiro aquilo que faltou da mãe, aquilo que faltou do pai, aquilo que faltou da família, aquilo que faltou dos amigos, né? E isso, gente, é em qualquer relacionamento, não é só na parceria. É em relacionamento, às vezes, nos amigos ou no trabalho. Você sempre busca um reconhecimento que, na verdade, você está querendo é de outras pessoas, mas você não tem consciência disso. Então, a gente precisa
dar esse olhar, né? Então, gente, vocês podem ver que esse livro, ele fala muito sobre relacionamento, né? É um livro que vai dar várias dicas para vocês a respeito de como lidar dentro de uma relação. É um livro cheio de figuras, é um livro cheio de exemplos. Como eu falei, ela fala bastante dela e do marido dela. No final aqui, ela dá algumas dicas de filmes, livros. Eu confesso que essa parte eu não li, porque não tinha interesse das dicas, né, que ela deu aqui. Mas toda a parte que falou sobre relacionamento é muito válido, tá? Então, um resuminho aqui do que é esse livro. Vamos fazer aqui um print, gente, para vocês repostarem e divulgarem a live aqui da Manhã Sistêmicas para todo mundo que quiser assistir o replay. Vocês me ajudam muito quando vocês repostam, me ajudam muito quando dão um coraçãozinho, me ajudam muito quando vocês mandam um aviãozinho aqui para outras pessoas. O conteúdo acaba ficando mais exposto. Eu sei que esse horário de manhã não é todo mundo que assiste, mas aí pode assistir o replay, que eu sempre deixo gravado. Então, eu vou fazer aqui uma pose e vocês tiram um print, tá bom? Acho que foi, né? Esse é da doutora Carla Queiroz, sim, Jane. É da doutora Carla Queiroz. Amor e Sexo Como Você Nunca Viu, tá? Então, gente, vou só fazer um resumo aqui dos pontos que a gente conversou hoje, tá? Então, primeiro ponto, sobre máscara. Nós não escolhemos nossos parceiros por acaso. Nós procuramos alguém que seja parecido com a máscara que a nossa mãe moldou. Ou nós procuramos no nosso parceiro aquilo que a gente gostaria de ter tido na mãe e não teve, né? Segundo ponto que a gente conversou aqui, tire o seu time de campo na hora das brigas. Essa briga é com a sua mãe. Então, dica valiosa aqui, eu vi que vocês gostaram, né? Tira o seu time de campo. Todas aquelas palavras, aquelas grosserias, aquelas coisas que você ouviu, era o que sua parceria queria dizer para a mãe. E ela nunca teve coragem. Então, acabou dizendo para você porque confia que você ama tanto que não vai embora por causa daquilo. Ah, tá, gente, e assim, não é também desculpa pra sair falando um monte de coisa não, viu? Isso aqui é relação de adultos, você não vai usar uma coisa a seu favor, né? Então, acho que isso aqui não precisava falar, mas é bom pontuar, né? Terceiro ponto, né, que eu queria deixar aqui para vocês, que a gente conversou. Fato versus interpretação. A mesma situação pode ser interpretada de maneiras diferentes, porque os nossos referenciais foram moldados a partir da nossa família, e cada um tem uma família diferente da outra. Então, saiba que os fatos serão diferentes para determinada... Aliás, o fato é igual, mas as interpretações serão diferentes entre você e a sua parceria. Então, sempre se lembrem disso para evitar discussões, né? Sinto muito, entendi que você compreendeu dessa maneira, né? E aí evita desgaste. Quarto ponto, aprenda com os erros, né? Triângulo dramático. Não se faça de vítima, não fique no papel do acusador e nem daquele que quer salvar todo mundo. Faça diferente. Teve um problema? Na próxima vez que você tiver um problema, você vai aprender. Você já aprendeu com aquela situação, né? Então você vai fazer diferente. Lembra lá da questão. Você não vai fazer o mesmo bolo com o ovo podre e a farinha velha de novo. Vai fazer diferente, né? Quinta lição. As segundas relações são mais frágeis. Segundas, terceiras, quartas. Quanto mais relações você tem, mais frágil vai ficando. Então, cuide como uma relação realmente preciosa.
rega, poda, falou lá. Seja uma ótima jardineira, porque no segundo e no terceiro relacionamento, nem você e nem a sua parceria vai aguentar por muito tempo, como aguentou na primeira relação. Ela já vai abandonar o barco se as coisas começarem a desandar. Então, cuide desse relacionamento porque ele é mais frágil. E sexto, esteja na função correta. Entenda qual ponto da vida que o negócio empacou, que o negócio travou e que hoje talvez você esteja colocando a sua parceria numa função que não é dela. Na função de mãe, na função de pai, na função de amigo, na função, qualquer função que seja. Cada um tem que estar no seu quadrado, né? E se você não consegue identificar se eu estou na função certa, se a minha parceria está na função certa, onde foi que eu travei? Será que eu estou buscando no meu parceiro minha mãe? Será que eu estou buscando no meu parceiro meu pai? Será que eu estou buscando no meu parceiro meus amigos? O que eu estou buscando no meu parceiro? Se tiver dificuldade, manda lá um direct para mim que eu ajudo você com a análise sistêmica, tá bom? Bom, e aí, gente, vocês gostaram? Eu gostei bastante. Como eu falei, esse livro não está à venda em livraria. Se você quiser ler o livro, tem que entrar lá no site do Dr. Fernando, né, Fernando Freitas, e comprar o livro por lá, tá bom? É um livro bem fininho, é um livro com um monte de insights, né? Confesso que, como eu falei pra vocês, não li aqui a parte das dicas, que é esse finalzinho aqui, ó. Esse finalzinho aqui é o finalzinho onde ela dá algumas dicas. Eu não cheguei a ler essa parte porque não era interessante pra mim. Quem quiser ler, né? Mas toda a parte que eu li, olha aqui, ó. O tanto de coisas que eu anotei aqui pra falar. Nem pude falar sobre tudo, né? Então, é um livro bem interessante pra quem quiser saber sobre amor e relacionamentos, tá bom? Muito obrigada a vocês que vieram aqui, que assistiram a live aqui ao vivo. Compartilhem, dão um coraçãozinho, reposta, fazem o que vocês quiserem, que sempre me ajuda muito, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana, boa terça-feira e até a próxima Manhã Sistêmicas. Tchau!